Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo, dia 1º de novembro, festa de todos os santos e santas. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eis os santos, os pobres, os aflitos, os mansos, os famintos de justiça, os misericordiosos. Nesse dia de festa, celebramos a comunhão com todos os nossos irmãos que já entraram no céu. Todos eles são santos, mesmo sem entrar no calendário litúrgico, e estão estendendo as mãos para nós, nos convidando a lutar para ser santos. Todos eles passaram pela grande tribulação, lavaram suas roupas, se purificaram no sangue do Cordeiro, isto é, no sacrifício do amor, como fala a primeira leitura. As bem-aventuranças explicam muito bem o caminho de santidade. Força, chegou também a sua vez de ser santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia festejamos toda a Igreja, aquela que vive nessa terra, isto é, nós que estamos lutando, e aquela que já está no céu, porque existe uma grande comunhão que nos une a todos, a comunhão dos santos. Não podemos esquecer que os nossos irmãos são nosso sangue e nos esperam no céu, e torcem e rezam por nós que estamos ainda nessa terra. Esse dia de grande festa nos leva a descobrir o alicerce da nossa fé, o alicerce do nosso ser cristãos. Felizes os pobres no espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede da justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os que promovem a paz. Felizes os perseguidos. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós
por causa de mim. Eis a santidade. As bem-aventuranças são o caminho da santidade aqui nessa terra. E as bem-aventuranças são também a vida do céu, sem mais sofrimento. Aqui na terra, cada um de nós deve passar pela grande tribulação e se purificar. Purificar suas vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer, se purificar no sacrifício do amor. A palavra de Jesus é tão simples que é suficiente ouvir e meditar para entender. Felizes os pobres em espírito significa os pobres por dentro e por fora. Isto é, os humildes sofredores, aqueles que se despojam de tudo porque doam tudo o que possuem a quem precisa. É impossível que haja um rico por fora que seja pobre por dentro, porque ser pobre não significa somente ser desapegado dos bens que você possui, mas partilhar de verdade. Teu desapego não mata a fome de ninguém. É só a partilha concreta que responde ao convite de Jesus. Eu tive fome e tu me deste de comer, eu estava nu e tu me vestiste. Precisamos corrigir muitas ideias erradas na nossa cabeça. Vocês se lembram da frase muito querida por toda a missão Belém? Até que existe um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo para ele e não o faz. É somente a partilha, esta partilha concreta, que te ensina a pobreza e não os teus raciocínios. Jesus chama felizes os que se tornam pobres por amor. Nada possuem porque tudo doam. Felizes os que choram. Existe um momento de luta na nossa vida. Um momento em que as forças do mal parecem vencer e até zombar de você. Existe um momento em que você se sente fraco e o choro vem porque a luta é grande. Esses momentos vividos com Jesus são os mais ricos e preciosos que existem e um dia entenderemos. Felizes os mansos. O amor te torna manso, mesmo que aos olhos do mundo você seja um careta, mas não é assim. Precisa mais coragem para oferecer a outra face do que para restituir instintivamente um soco a quem te bate. Você conhecerá o seu verdadeiro nível de conversão somente quando alguém te der um tapa na cara. Como será a sua reação? É impossível explicar nesta breve meditação todas as bem-aventuranças, mas o Espírito Santo nos sugerirá qual cada um de nós precisa viver hoje. Queremos sublinhar somente uma última, que tanto fala aos nossos dias. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, a falta de pureza nos torna cegos, incapazes de enxergar a Deus, porque os nossos olhos se sujam com as coisas deste mundo. O impuro idolatra os presentes de Deus e nunca chega a Deus. O impuro idolatra as criaturas e não adora o Criador. O impuro, movido pela cobiça, pelo egoísmo e não pelo amor, se lança bruto sobre as belezas que Deus criou para devorá-las, possuí-las e não amá-las e contemplá-las. O impuro nunca chega a Deus. Ele tem uma fome insaciável que só Deus poderia satisfazer, mas fica sempre debaixo da mesa igual um cachorro. Nunca senta à mesa dos filhos. A
As consequências são trágicas. Ele devora tudo que passa pela frente, devora as flores, as pisoteia, em vez de contemplá-la. O seu único modo dele se relacionar é comer e devorar tudo que o atrai. Por isso que ele se torna sempre mais cego e surdo para Deus. Queridos irmãos, vamos agora refletir mais um minuto. Felizes os pobres no espírito. Felizes os que choram. Felizes os mansos. Felizes os que têm fome e sede da justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os que promovem a paz. Felizes os perseguidos. Qual dessas palavras toca mais o meu coração hoje e como poderia colocá-la em prática? Vamos refletir um minuto. E agora podemos ler novamente o Evangelho inteiro, este Evangelho maravilhoso que abre a vida pública de Jesus como o discurso programático de tudo o que ele dirá nos 3 anos, de tudo o que ele fará nesses 3 anos de vida pública de apresentação ao mundo, e que Deus nos inspire o propósito concreto para este dia. Feliz dia de todos os santos para cada um de vocês e que cada um possa alcançar a sua santidade. Paz e alegria a todos. Bem-aventurados todos aqueles que buscam a santidade. Paz e alegria a todos. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na
decidir em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo amor e sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem e mentindo disserem mal contra mim, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos.